Prevenção e controle da infecção associada aos cuidados de saúde. Precauções básicas. Ambiente hospitalar. A prestação de cuidados de saúde, seja qual for o lugar onde é efetuada, está associada ao risco de aquisição de micro-organismos capazes de provocar infecções denominadas infecções associadas aos cuidados de saúde, IACs. Nós, os prestadores de cuidados, somos elementos decisivos na prevenção do aparecimento e na transmissão das IACs, pelo que é essencial que adotemos boas práticas para reduzir o número de casos. Temos de ter consciência de que a responsabilidade da prevenção das IACs é de cada um em particular e de todos no geral, e de que se trata de uma tarefa universal e permanente. Objetivos. Os objetivos deste módulo sobre prevenção e controle das IACs em ambiente hospitalar são: ter consciência da existência das IACs, das suas implicações para os indivíduos, unidades prestadoras de cuidados e sociedade em geral, e da importância da sua prevenção. Identificar os principais elementos e os objetivos do controle da infecção. Conhecer alguma das boas práticas relacionadas com a prevenção e controle da infecção e aplicá-las no dia-a-dia de trabalho. IACs, uma visão global. Como já vimos, a prestação de cuidados de saúde, seja em internamento no hospital, numa instituição ou em ambulatório, pode dar origem à aquisição e à transmissão de IACs. A maior frequência de institucionalização em residências ou lares que existe hoje em dia, bem como a rotatividade entre essas instituições e os hospitais, leva a uma disseminação muito importante dos micro-organismos de uns locais para outros. Por isso, é frequente encontrarmos fora dos hospitais os micro-organismos tipicamente hospitalares. A Organização Mundial de Saúde reconhece que as IACs dificultam o tratamento adequado dos doentes, por serem uma causa importante de morbilidade e mortalidade, sobretudo nas pessoas idosas e imunodeprimidas. A nível económico, as IACs implicam custos elevados para os doentes, famílias e economia em geral, sejam eles diretos, devido ao aumento dos encargos e recursos hospitalares e sociais, sejam indiretos, relacionados com a perda de produtividade. A maioria das IACs surge devido ao não cumprimento, por nós, profissionais, das boas práticas de prevenção e controle de infecção. Para invertermos esta situação, é fundamental pôr em prática as precauções básicas, com especial ênfase na higienização das mãos e na utilização de equipamento de proteção, que iremos focar neste módulo. Todos assumirmos o nosso papel, podemos estar seguros da diminuição das IACs no nosso local de trabalho, já que os estudos internacionais revelam que cerca de 1/3 das infecções adquiridas no decurso da prestação de cuidados são seguramente evitáveis. Prevenção e controle da infecção, principais elementos. O desenvolvimento das IACs depende da combinação de fatores relacionados com 3 elementos. Em primeiro lugar, o doente ou hospedeiro, no qual os fatores genéticos determinam o desenvolvimento e a gravidade das infecções. A administração de antibióticos constitui o principal fator de risco para uma IACs, assim como a idade, doenças prévias, doenças crónicas do foro respiratório, cardiovascular, metabólico ou neurológico. Em segundo lugar, o micro-organismo ou agente, cuja agressividade depende de características que lhe permitem violar as defesas do hospedeiro, multiplicar-se de forma ativa e resistir às terapêuticas anti-infecciosas. Em terceiro lugar, o ambiente, constituído por componentes animados ou vivos, tais como os profissionais de saúde e pelas visitas. O ambiente inanimado é constituído por edifícios, superfícies, materiais e equipamentos clínicos e não clínicos, ar e água, roupas e resíduos e ainda pela medicação e pelos alimentos. Prevenção e controle da infecção. Objetivos. Os objetivos da prevenção e controle da infecção são:
Prevenção do aparecimento dos micro-organismos causadores de IACs através de uma correta política de utilização de antibióticos, quer a nível hospitalar, quer a nível ambulatório. Prevenção da transmissão cruzada desses micro-organismos de umas pessoas para as outras durante a prestação de cuidados, evitando assim a ocorrência da infecção, colonização e o aparecimento de surtos. Tratamento adequado com antibióticos, antifúngicos ou antivirais, de acordo com as situações. Prevenção e controle da infecção. Precauções básicas. As medidas básicas de prevenção e controle da infecção aplicam-se a todos os doentes em todas as unidades de saúde, independentemente de haver suspeita ou confirmação da presença de um agente infeccioso. É fundamental aplicá-las na prática diária para atingir os objetivos da prevenção e controle da infecção. O conceito subjacente às precauções básicas é o de que, quer os doentes ou pessoas cuidadas, quer os seus objetos ou o seu ambiente imediato, podem conter agentes infecciosos transmissíveis e, sendo assim, não há doentes de risco, mas sim procedimentos de risco. Podemos ver neste quadro as principais precauções básicas, das quais vamos destacar algumas neste vídeo. Higienização das mãos. A higienização das mãos é a medida, por si só, mais eficaz na prevenção e controle da infecção. Por isso, aplica-se tanto aos profissionais como às pessoas cuidadas, familiares e visitas, quer em unidades de saúde, de apoio social e ou domicílio. A Organização Mundial de Saúde indica 5 momentos para a higiene das mãos. Vamos ver algumas situações ilustrativas representadas por alguns profissionais escolhidos a título de exemplo. O primeiro momento é antes do contacto com a pessoa cuidada. Bom dia, Dona Margarida. Vou já ajudá-la a levantar-se. O segundo momento é antes de procedimentos ascéticos ou limpos. O terceiro momento é após risco de exposição a fluidos orgânicos. Não se preocupe, Dona Margarida. Vou já limpar. O quarto momento é após o contacto com o doente. Estás muito bem, bebê. O quinto momento é após o contacto com o ambiente envolvente do doente. Para que a higienização das mãos seja realmente eficaz, é fundamental cumprirem-se estes princípios. Devem retirar-se joias e adornos de mãos e antebraços antes de iniciar o turno de trabalho. São interditas as pulseiras de tecido porque não se removem, sendo um reservatório de micro-organismos que impede uma higiene correta das mãos. Devem manter-se as unhas limpas, curtas e sem verniz, de modo a impedir a acumulação de micro-organismos nestes locais. Para lavar corretamente as mãos com água e sabão, devemos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar, molhar as mãos, colocar sabão líquido e esfregar as mãos palma com palma. Em segundo lugar, esfregar palma com dorso da mão. Depois, esfregar palma com os dedos entrelaçados. Nunca devemos esquecer os espaços interdigitais. Seguidamente, costas dos dedos em oposição à palma com os dedos interligados. Devemos ainda esfregar em rotação o espaço do polegar direito com a palma esquerda e vice-versa. Friccionar em rotação com os dedos juntos na zona anterior toda a palma da mão esquerda e vice-versa. Por último, enxaguar as mãos com água e secar com um toalhete descartável. Feche a torneira com o cotovelo ou utilize um toalhete descartável se esta for de comando manual. Coloque os toalhetes no contentor de resíduos apropriado. Este procedimento deve durar entre 40 a 60 segundos. A higiene das mãos pode ser feita com recurso à água e sabão ou à utilização de soluções de base alcoólica, o que depende do local de prestação de cuidados, da sujidade visível nas mãos e do tipo de procedimento efetuado. Quando as mãos estiverem sujas à vista, devem ser obrigatoriamente lavadas com água e sabão. Sempre que as mãos estiverem limpas à vista, podem ser higienizadas por fricção com a solução antisséptica de base alcoólica.
equipamento de proteção individual. Vamos falar agora da utilização do equipamento de proteção individual, outra das medidas de precaução básica e uma verdadeira barreira de proteção. Cada profissional deve selecionar a barreira protetora mais apropriada em função do contacto previsto e do procedimento a realizar. Devemos fazer uma seleção e utilização racionais do equipamento de proteção individual. Do equipamento de proteção individual, destaca-se o avental de plástico, a bata de tecido sintético, a máscara e as luvas descartáveis. As luvas devem usar-se quando existe contacto com pele não intacta ou mucosas. Em todas as atividades com risco de exposição a sangue, fluidos, secreções e excreções dos doentes ou pessoa cuidada, exceto suor, e ao manusear material cortante, perfurante ou contaminado. Devem também utilizar-se nas situações de confirmação ou forte suspeita de que a pessoa a quem estão a ser prestados cuidados é portadora de um micro-organismo de elevada transmissibilidade. É necessário mudar de luvas entre os cuidados a diferentes doentes e entre cuidados diferentes a um mesmo doente, quando elas ficam conspurcadas e quando se muda para a prestação de cuidados numa zona limpa. Passar de uma pessoa cuidada para outra com as mesmas luvas é considerado um erro grave na prevenção e controle da transmissão cruzada de infecção. Removemos as luvas em 2 etapas. Primeira etapa. Pegue no bordo da luva junto ao punho. Retire da mão, virando de dentro para fora. Segure com a mão oposta. Segunda etapa. Coloque o dedo da mão sem luva por debaixo da outra e remova. Vire a luva do avesso, criando uma bolsa para ambas as luvas. Descarte as luvas para o contentor apropriado. Higienize as mãos. A bata e o avental têm por objetivo proteger os profissionais e os doentes, minimizando a contaminação do fardamento, do vestuário ou da pele. Removemos o avental em 2 etapas. Primeira etapa. Rasgue o avental atrás, junto ao pescoço. Deixe cair até à cintura, ficando virado do avesso. Segunda etapa. Rasgue o avental no atilho da cintura, dobre o avental da esquerda para o meio e da direita para o meio. Mantenha o avental virado do avesso. Descarte o avental para o contentor apropriado. As máscaras faciais e os óculos são utilizados quando há risco de salpico de sangue, fluidos ou secreções das pessoas cuidadas. Devem também ser utilizadas quando as pessoas cuidadas apresentem infecções respiratórias contagiosas. Neste caso, as máscaras devem ser escolhidas de acordo com a patologia e a eficácia de filtragem. Quando somos nós, os prestadores de cuidados, quem tem sintomas como tosse ou espirros, devemos colocar máscara para proteger as pessoas que cuidamos. Removemos a máscara tocando nos elásticos ou atilhos e nunca na parte da frente. Depois, descartamo-la para o contentor apropriado e higienizamos as mãos. Prevenção de picadas acidentais. As picadas acidentais constituem um perigo para os profissionais de saúde, já que algumas infecções, como a hepatite B, C e infecção por HIV, podem ser transmitidas deste modo. A prevenção passa pelo correto manuseamento dos objetos cortoperfurantes após a sua utilização. Cada um de nós, que é utilizador do material cortoperfurante, é responsável pelo descarte deste material no contentor adequado. O contentor só pode ser cheio até 2/3 da sua capacidade, porque enchê-lo mais aumenta o risco de picada. Devemos utilizar corretamente o material cortoperfurante e lembrar que nunca devemos reembainhar uma agulha. Em caso de picada, devemos dirigir-nos imediatamente ao serviço de urgência e seguir os procedimentos indicados. É bom lembrar que todos os profissionais de saúde devem estar vacinados contra a hepatite B. Conclusão. Neste módulo dedicado à prevenção e controle das IACs, destinado a profissionais que exercem a sua atividade em unidades hospitalares, tomamos consciência das suas implicações para os indivíduos, unidades prestadoras de cuidados e sociedade em geral, e da importância da sua prevenção e controle. Identificamos os principais elementos do controle da infecção: o doente, o hospedeiro, o micro-organismo ou agente, o ambiente.
Ficámos a conhecer algumas das boas práticas relacionadas com a prevenção e controle da infecção e como aplicá-las no dia-a-dia de trabalho. Ficámos com o conceito de que a responsabilidade da prevenção das IACs é de cada um em particular e de todos no geral, e que é uma tarefa universal e contínua. Relembramos que, para além dos aspectos focados, a segurança em termos de controle de infecção depende também de boas práticas na esterilização, higienização do ambiente, de materiais e equipamento e da triagem e processamento de resíduos. Esperamos que este módulo do Cuidar Bem, Fazer Melhor seja útil para ajudar a prevenir e a controlar as IACs e, assim, proporcionar cuidados de excelência aos doentes e residentes nas vossas organizações.